Olá, eu sou o professor Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do campus São Mateus, e vamos dar continuidade ao nosso curso de motores alternativos. Para isso, eu preciso inserir alguns conceitos relacionados à combustão e os combustíveis, né? Já que o nosso principal foco na parte de motores são os motores automotivos. Bem, todo material que pode ser queimado para liberar energia térmica é chamado de combustível. Combustível é toda substância que, em contato com uma fonte de ignição e um agente oxidante, geralmente o oxigênio do ar, sofre reações químicas liberando energia térmica. Isso é uma reação exotérmica. As reações químicas ocorrem com altas velocidades e com grandes conversão de energia química em energia térmica. Aqui abaixo a gente vê a nossa situação. Temos combustível, um comburente, uma fonte de energia. A reação de combustão é necessário que tenha esse triângulo de fogo, todos os elementos, ou seja, não adianta eu tenha combustível e comburente se eu não tenho uma fonte de calor, tá? Para que assim a gente tenha os produtos da combustão proveniente dessa reação de combustão. A combustão, então, ela é uma reação química durante a qual um combustível é oxidado e uma grande quantidade de energia é liberada. Então, uma reação química durante a qual o combustível é oxidado e uma grande quantidade de energia é liberada chama-se combustão. Bem, com frequência, por motivos óbvios, o oxidante mais usado nos processos de combustão é o ar, por ser gratuito e amplamente disponível. O oxigênio puro, o O2, ele é usado como oxidante apenas em algumas aplicações especializadas. Por exemplo, um corte de solda, onde o ar, se não for só o O2 puro, ele vai contaminar esse processo de corte, tá? Os combustíveis, eles podem ser classificados quanto a seu estado físico, sólido, líquido e gasoso, e também quanto à sua origem fóssil, renovável ou nuclear. Tá? Nos veículos automotivos, o combustível utilizado ele está presente na forma líquida, seja gasolina ou diesel, em alguns casos biodiesel, dependendo, né? Os veículos que usam GNV, gás natural veicular, o gás está no estado gasoso. Ambos são de origem fóssil. Existem 3 temperaturas que são importantes que a gente conheça do combustível, chamado ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O que significa cada um desses? O ponto de fulgor é a temperatura em que o material vai começar a liberar vapores, que a gente chama de voláteis, que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Então não ocorre a reação de combustão sem a fonte de calor, se o fluido estiver se ele atingir o ponto de fulgor. Tá? O que é o ponto de combustão? É quando atinge-se uma temperatura em que esses gases desprendidos do material, ao entrarem em contato com uma fonte de calor, iniciam a combustão. Tá? Então, o que acontece? O ponto de fulgor é uma temperatura onde começa a se desprender os voláteis. Se tiver uma fonte de calor ali, ele entra em combustão. Tá? O ponto de combustão é quando esses gases atingem o ponto de combustão e aí sim vão ocorrer a reação de combustão e a temperatura desse ponto de combustão ele é maior do que o do ponto de fulgor. Porque no ponto de fulgor, se eu retirar a fonte de calor, não tem mais a reação de combustão. Já no ponto de combustão, ao retirar a fonte de calor, é possível que a reação de combustão se mantenha. Já o ponto de ignição é o quê? É a temperatura no qual o combustível exposto ao ar
entra em combustão sem que haja fonte externa nenhuma de calor. Então, é a temperatura onde ocorrerá a combustão sem a necessidade de uma fonte de calor. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos de alguns combustíveis, seu ponto de fulgor e seu ponto de ignição. Então, o seu ponto de fulgor, o combustível ao atingir o ponto de fulgor, se não tiver uma fonte de calor próxima, ele não entra em combustão. Tá? Então, basta que não tenha uma fonte de calor próxima para que não ocorra combustão. Já o ponto de ignição, por exemplo, tomamos a gasolina aqui, né, essa temperatura de 260 graus. Então, se a gasolina estiver a uma temperatura de 260 graus, ela irá se inflamar espontaneamente. Então, ocorrerá o ponto de autoignição, que a gente chama. Tá? Por exemplo, no motor, a gente já viu, né, como é que funciona o motor de combustão interna. O de ignição por centelha, por exemplo, do ciclo Otto. O que vai acontecer durante o processo de compressão, os motores têm um limite a essa taxa de compressão nesse tipo de motor, que está relacionado com o ponto de ignição do combustível. Então, o aumento da pressão no processo de compressão deve ser tal que a temperatura não atinja o ponto de ignição. Então, esse é o principal limitante do aumento da taxa de compressão nos motores de ignição por centelha. Durante o processo de combustão, tá, os componentes que existem antes da reação de combustão são chamados de reagentes, e os que existem após a reação são chamados de produtos. Exemplo, por aqui temos ar combustível como reagente, e os produtos são os gases provenientes dessa reação de combustão. Como utilizaremos, né, em grande parte o ar, né, como o nosso comburente, como um dos nossos reagentes, faremos então algumas considerações sobre a composição do ar. O que acontece? A composição do ar em porcentagem ocorre da seguinte maneira: o ar atmosférico nosso possui uma concentração média de 78,09% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio, 0,93% de argônio, 0,03% de monóxido de carbono e 0,003% de outros elementos presentes no ar. A fim de simplificar essa reação de combustão, vamos considerar que o nosso ar possui apenas dois elementos, que é a maioria, o oxigênio e o nitrogênio. Então vamos considerar que o nosso ar, 1 mol de ar, possui 21% de O2 e 79% de N2. O que isso quer dizer? Que se eu tenho 1 kmol de O2, eu vou ter 3,76 kmols de N2, que é a mesma representação da porcentagem ou, né, quantidade em volume. Então, se eu tenho 1 mol de ar, eu tenho 21% de O2 e 79% de N2. Então, se eu disser que eu tenho 1 kmol de O2, eu preciso ter para cada kmol de O2 que eu tenha, né, estará presente no ar 3,76 kmol de N2, o que totaliza 4,76 kmol de ar, que é 3,76 mais 1. Bem, de acordo com o princípio da conservação, né, de massa ou balanço de massa, o que significa? Que a massa total de cada elemento é conservada durante a reação química. Ou seja, se entram 18 kg de reagente, obrigatoriamente devem sair 18 kg de produtos. Tá? Então, assim, entretanto, quando a gente faz o balanço esterquiométrico, que é em base molar, quer dizer o quê? Que o número total de mols do reagente
não é igual ao número total de mols do produto, tá bom? Então, para os nossos estudos, nós vamos precisar de uma quantidade muito usada na análise de processos de combustão, para quantificar a quantidade de combustível e de ar. É chamada razão AC. Nada mais é do que a razão ar combustível. Quando eu digo ar combustível teórica, é uma razão que a gente vai fazer para a reação de combustão completa. É o que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, o que é a razão ar combustível? É a massa de ar dividido pela massa de combustível. Por exemplo, aqui a gente tem que essa razão ar combustível é 17:1. Quer dizer que a cada 17 kg de ar é necessário que entre 1 kg de combustível. Então, a fim de exemplificar a nossa reação de combustão, vamos fazer então a combustão completa do metano com o nosso ar atmosférico simplificado. Então a gente monta aqui o metano, que é um hidrocarboneto, tá? CH4, mais O2 3,76 de N2. Então eu preciso saber quantos mols de ar são necessários para que a queima com metano tenha combustão completa. Então eu não sei quantos mols de ar eu tenho, mas eu sei que a proporção entre N2 e O2 deve se manter 1:3,76. Toda reação de combustão completa com um hidrocarboneto vai gerar CO2, água e N2. Todo o nitrogênio ele não reage na combustão, da mesma forma que ele entra, ele sai, tá? Apenas quem vai reagir é o oxigênio com o combustível, tá bom? Se tiver enxofre ou nitrogênio no combustível, então pode ocorrer a formação de NO2, SO2 numa combustão completa. Em uma combustão incompleta, a gente pode ter nos produtos carbono, monóxido de carbono, hidroxila, NO, SO, tá? Então vamos para a nossa reação. Vou montar, eu preciso encontrar os índices estequiométricos. Então a quantidade estequiométrica, o balanço molar, ele tem que fechar. Então vamos. Primeiro a gente faz o balanço do Então, primeiro estava errado, corrigir. Primeiro a gente faz o balanço do carbono. Então vamos lá. Do lado dos produtos, eu tenho quantos carbono? B, quantidade B de carbonos. Tem que ser igual aos reagentes, 1. Então eu tenho B igual a 1. Então eu tenho 1 mol de CO2. Tá? Então vamos agora para a quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? Do lado dos produtos nós temos 2C, 2 vezes C. Tem que ser igual do outro lado, igual a 4. 2C igual a 4. Então a gente tem 2 mols de água. Tá? E a gente faz o balanço do oxigênio, que a gente tem 2B mais C, que tem que ser igual a 2A. E o nitrogênio, para fechar o balanço, que ele entra N2 e sai O2. Então eu tenho 3,76 vezes A de N2, que tem que ser igual a D de N2. Eu posso multiplicar por índice 2? Posso. Eu vou multiplicar dos dois lados, vai acabar cortando. Então no final a gente tem metano, 2, O2, 3,76 N2, CO2, água e N2. Então essa é uma reação de combustão que a gente diz que utilizamos a quantidade de ar estequiométrico, que é o que? A combustão completa, quantidade de ar teórico, uma combustão teórica, que a gente diz 100% de ar teórico, tá? Então, quantos mols de ar eu tenho aqui? A gente tem 3,76 de N2 mais 1 de O2, dando 4,76 vezes 2, totalizando 9,52 mols de ar.
Bem, então a gente consegue calcular a relação ar-combustível teórica, né? Entretanto, a gente pode também saber qual é a relação ar-combustível real, que o que quer dizer, na maioria dos casos, na prática, a quantidade de ar ela é acima da quantidade de ar teórica, para garantir que ocorra a reação de combustão e não tenhamos, né, nenhuma perda de combustível dos produtos. Então, toda a dinâmica, a turbulência, né, a própria reação, as condições podem não ser atendidas se for utilizada a quantidade de ar combustível teórica. Então a gente define como ar combustível real a quantidade que de fato está sendo utilizada. Por exemplo, quando a gente diz que a gente está com 50% de ar em excesso, isso significa que estamos com 150% de ar teórico. Lembrando, 100% de ar teórico é a relação ar-combustível teórico. Quando eu acrescento 50% de excesso de ar, isso significa que eu tenho 150% de ar teórico. Então, esse alfa, ele nada mais é do que 1,5. Tá? Então, outra situação, quando eu coloco que eu tenho 200% de ar em excesso. Isso significa 300% de ar teórico. Então, o que vai acontecer? Esse alfa, ele é 3. Então, é 3 vezes a quantidade de ar teórico. Outra situação é que eu estou com 90% de ar teórico. Quer dizer que eu estou abaixo da relação ar-combustível teórico. Esse 90% de ar teórico significa que eu tenho 10% de deficiência de ar. Tá? Então, o nosso alfa, ele é o quê? Ele é 0,9, está abaixo de 1. Então, quando o alfa for 1, a gente tem a relação ar-combustível teórico. Então, para alfa maior do que 1, 1.2, 20% de excesso, 120% de ar teórico. 1.3, né, 30% de excesso, 130% de ar teórico. Então, alfa acima de 1, temos o quê? Excesso de ar. Alfa abaixo de 1, temos deficiência de ar. Os valores de alfa, em condições práticas, eles dependem do tipo de combustível, característica do equipamento e a carga de operação. A relação ar-combustível também pode ser calculada em base molar. Número de mols de ar por número de mols de combustível. Por exemplo, nessa situação anterior, nós tínhamos, 4,76 vezes 2, que é 9,52, para 1 mol de combustível. Então, a nossa relação ar-combustível em base molar seria 9,52 kmol de ar para cada quilomol de combustível. Ao realizar a reação, o balanço estequiométrico, é mais fácil encontrar a relação ar-combustível em base molar. Ao encontrar a relação ar-combustível em base molar, para que a gente tenha a relação ar-combustível em base mássica, basta multiplicar pela massa molar do ar e dividir pela massa molar do combustível. Assim como temos o alfa, que mede para a gente a porcentagem de ar em excesso ou em deficiência, existem alguns equipamentos que fazem a medição do inverso do alfa, que é chamado razão de equivalência, o lambda. Ele nada mais é do que o inverso, tá? Então, se para um alfa maior do que 1 eu tenho excesso de ar, para a razão de equivalência maior do que 1, eu tenho o contrário. Então, a gente vai definir da seguinte forma. Quando eu tenho excesso de ar, tá? Que o meu alfa é maior do que 1, isso significa que eu tenho um lambda menor do que 1. É uma mistura pobre, chamada de mistura pobre. Excesso de ar, pouco combustível, mistura pobre. Já a mistura rica, eu vou ter mais combustível do que ar, que significa deficiência de ar, então é o nosso alfa menor do que 1. Então esse lambda, a gente tem equipamentos que fazem essa medição desse valor, que é o sonda lambda que a gente tem no automóvel, que a gente vai ver mais para frente. Então as reações de combustão, elas podem ser classificadas da seguinte maneira. A gente pode ter uma combustão completa com 100% de ar teórico, que a gente viu, uma combustão completa com excesso de ar,
combustão incompleta com deficiência de ar, combustão incompleta com 100% de ar teórico e combustão incompleta com excesso de ar. Uma combustão completa com 100% de ar teórico, a gente já viu como proceder, né? Agora, uma combustão completa com excesso de ar, o que acontece? A gente faz a reação de combustão, né? A gente tem os índices e a gente adiciona, né, 50% de excesso de ar. Então a gente coloca o alfa 1.5, que é o 150% de ar teórico, na frente da quantidade de ar. E assim recalculamos os produtos, CO2, H2O, e teremos a mais, né, O2 e N2, tá? Que é o ar em excesso. Então a combustão é completa porque todo o combustível virou CO2 e água, e ela tem excesso porque fica evidente a quantidade, o O2 nos produtos, tá? Agora, as outras condições podem ocorrer por tempo insuficiente da reação, uma deficiência de oxigênio, a mistura ela não possuiu mecanicamente uma turbulência boa, algo que favoreceu a reação de combustão, tá? Temos aqui um gráfico que mostra para a gente, né, a porcentagem em volume de cada elemento, tá, e a relação ar-combustível. O que acontece? Essa linha tracejada, ela é o ponto onde o nosso alfa, o lambda, é igual a 1, onde a gente tem a quantidade estequiométrica de ar, 100% de ar teórico. Quando o nosso alfa é menor do que 1, então está faltando a deficiência de ar, ou a razão de equivalência é maior do que 1, quer dizer o quê? Que a gente tem pouco ar e muito combustível, a nossa mistura rica, tá? Então a quantidade de CO2 é baixa e a gente tem o quê? O monóxido de carbono, tá? Conforme a gente vai caminhando para a quantidade estequiométrica, o monóxido de carbono diminui e aumenta a quantidade de CO2. Entenderam? E a gente, na condição estequiométrica, na combustão completa, com 100% de ar excesso, com 100% de ar teórico, nessa linha pontilhada, não tem CO nos produtos. Ele encerra. A partir daqui, quando a gente começa a ter excesso de ar, que é a nossa mistura pobre, o que vai acontecer? O CO2 vai diminuir em porcentagem dos produtos. Por quê? Porque vai começar a aumentar a quantidade de oxigênio. Então, percentualmente, né, o CO2 cai devido à presença do O2, que está em excesso no ar. Lembra que a gente mostrou? Então, está aqui, ó. É isso que acontece. Quando a gente tem o alfa menor do que 1, que é a nossa mistura rica, pode ocorrer a formação de monóxidos e o próprio combustível nos produtos. Quando a gente tem o alfa igual a 1, né, a gente tem a concentração de CO2 máxima e resquícios ou quase nada do combustível, praticamente nada, que é a reação estequiométrica. E quando a gente tem o alfa maior do que 1, né, a gente não vai ter todo o CO2, a porcentagem diminui por causa da presença do O2. Então, a presença do O2 nos produtos nos mostra que a quantidade de ar começa a ficar em excesso, que começa a ter a mistura pobre. E a presença de CO e combustível nos produtos nos mostra uma mistura rica, que está faltando oxigênio. É isso que a sonda lambda lá no automóvel faz. Sonda lambda é um equipamento, tá, que fica lá no escapamento, que ele consegue medir a quantidade de oxigênio. A sonda lambda é um elemento no formato de um dedal, tá, fabricado de dióxido de zircônio, é um material cerâmico, tá, coberto interno e externamente por uma fina camada de platina microporosa. O que vai acontecer? Na verdade, esse elemento
é uma pilha galvânica. Quando o dióxido de zircônio é aquecido, né, acima de aproximadamente 300 graus, que é a temperatura com que os gases vão sair, ele se torna um condutor elétrico, conduzindo íons de oxigênio da camada interna de platina, tá, que está em contato com a atmosfera, para a camada externa, em contato com os gases. O que vai acontecer? Por ele ser um condutor, ele vai indicar, como o oxigênio vai caminhar, ele vai indicar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial mostra o quê? Que valores altos, né, desse potencial, é claro que tudo em milivolts, valores altos significa que praticamente todo o oxigênio injetado na câmara de combustão foi consumido, restando quase nada nos gases de escape. Já os valores mais baixos significa que o oxigênio está sendo injetado além do necessário para a queima do combustível, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, esse dedal aqui, que é a sonda lambda, fica no escapamento. Se a quantidade de oxigênio tiver alta, a tensão em milivolt vai ficar muito baixa. Agora, se não tiver quase nada de oxigênio, essa tensão em milivolt vai estar maior. Então, ele indica esse alfa aqui para a gente. Se tem pouco oxigênio, né, o que está acontecendo? Quase não tem oxigênio nos produtos, quer dizer o quê? Que está uma mistura pobre. Então, está aqui, ó, abaixo de 1. E a mistura rica está aqui acima de 1, nosso alfa acima de 1, que é muito combustível, né? Então vamos lá. Então, quando a sonda lambda acoplada à descarga do veículo, né, ela percebe que tem uma voltagem alta, quando ela mede aqui o chicote, o que acontece? Esse chicote aqui está ligado no módulo, tá? E esses valores de milivolt, o módulo vai regular como deve injetar o combustível. Então ele vai ler em milivolts. E o módulo, conforme o resultado, toma uma ação. Então, quando isso daqui indicar uma tensão alta, tá vendo aqui, ó, o nosso alfa está abaixo de 1. Alfa abaixo de 1 está faltando oxigênio, tá? Faltando oxigênio é mistura rica, tem muito combustível. Então, se está faltando oxigênio, a sonda lambda está medindo esse milivolts muito alto, ele vai diminuir a quantidade da injeção de combustível, por exemplo, tá? Para que assim o alfa aumente. Então, quando as tensões em milivolts forem baixas, quer dizer o quê? Que tem muito oxigênio, tá? Então, ele vai regular para que seja injetado mais combustível. Então, os veículos geralmente trabalham próximo de 1, tá? Geralmente, um modo de operação mais econômico, esse alfa vai estar entre 1.1 e 1.2, que é o que? Ele joga muito ar para queimar todo o combustível, aproveitar toda a energia do combustível, tá? Para que assim não seja desperdiçado o combustível. Já quando o motor está em uma solicitação de potência muito alta, ele vai atingir altas temperaturas lá dentro do motor, se trabalha com um alfa abaixo de 1. Por quê? Mas vai sobrar combustível. Sim, ele vai queimar todo o combustível ali, toda a energia que ele puder aproveitar, ele vai aproveitar, vai gerar mais potência e vai sobrar. Esse combustível que vai sobrar, que espirrou lá dentro da câmara, ele vai retirar um pouco do calor das paredes da superfície, para ajudar assim também a não ter uma sobrealimentação, a temperatura excessiva no motor. Bem, com relação aos conceitos de combustão, que eu precisava que vocês entendessem, é basicamente isso, tem muito mais do que isso, mas para a continuidade da nossa matéria, é apenas isso, tá bom?